Glória a Deus. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muito prazer e honra que venho gravar mais um vídeo para o nosso canal Derrubando Raciocínios. Desde já agradecendo a você que se inscreveu aí no nosso canal e tem nos acompanhado aí, observado os nossos estudos. Louvado seja o nome do Senhor, deixado o seu joinha, o seu like. Louvado seja Deus, mas ainda aguardo os seus comentários para que eu possa abordar os outros assuntos. E hoje eu gostaria de abordar o assunto com o seguinte tema: usos e costumes, a rejeitada doutrina da santificação. E com isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aí no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 10, e o versículo de número 2 e 3, que diz a palavra de Deus assim: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, embora com eles se atemorizem as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque um madeiro e um artifício o lavra com cinzel. Esse é o texto, louvado seja Deus, que nós lemos na tarde deste dia. Aleluia, louvado seja Deus, para abordar o tema usos e costumes, a rejeitada doutrina da santificação. Meus irmãos, meus queridos, a palavra de Deus, ela começa nos dizendo que para a gente não se prender ao caminho das nações, não se prender no caminho das nações. Louvado seja Deus. Nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações. Mas o tópico principal aqui, louvado seja Deus, é o 2, onde a palavra de Deus ela diz: porque os costumes dos povos são vaidade. Preste atenção, os costumes dos povos são vaidade. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia e comigo, você observa que tem um ponto e vírgula. Para quem estuda ou para quem estudou, sabe que o ponto e vírgula não é o final de uma frase. É um momento de estacionar a frase e dar continuidade logo em seguida. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo louvado seja Deus, para você não se prender ao caminho das nações, porque os costumes das vaidades, ou seja, os costumes das nações são vaidades. Hoje na igreja o que nós mais aprendemos é que Deus não está preocupado com usos e costumes. E eu resolvi trazer a você e mostrar à luz da Bíblia o que a palavra diz acerca desse assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Confira comigo aí no livro de Levítico, Levítico 18 e o versículo de número 30. Abra comigo o livro de Levítico 18 e versículo de número 30, que diz a palavra de Deus assim: Portanto guardareis o meu mandamento, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o texto está dizendo aí, que é para nós guardarmos os mandamentos de Deus e não praticar nenhum dos costumes abomináveis. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Costumes abomináveis. Nós aprendemos, amados, que a abominação é uma coisa que Deus odeia. Louvado seja Deus. E dentre, aleluia, esses costumes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo de número 22 e o versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: A mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor, o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós: que o homem usar roupa de mulher e que a mulher usar roupa de homem, isto é uma abominação aos olhos de Deus. E olha o que o texto anterior nos diz, de Levítico 18:30, que quer que você guarda os mandamentos de Deus
não praticando nenhum costume abominável. Era abominação, continua sendo abominação, a mulher usando calças, a mulher usando roupa de homem e o homem usando roupa de mulher. Você pode até me dizer, mas, irmão Donizete, calça é uma veste unissex. Louvado seja Deus, e no tempo de Moisés não existia calça. Louvado seja Deus, mas eu quero te provar à luz da Bíblia que realmente existia. Abra comigo no livro de Levíticos. Louvado seja Deus. Levítico capítulo de número 6. Glória ao nome do Senhor. E o versículo de número 10. Levítico 6 e 10, que diz assim: o sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar, e a porá junto ao altar. Observa que em Levítico 6 e 10, a palavra está dizendo que os sacerdotes, eles usavam suas túnicas de linho e as calças de linho. Preste atenção que o uso, louvado seja Deus, das calças era para os sacerdotes. Vou repetir, era para os sacerdotes e não para a sacerdotisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mulher usar calça, aleluia, é uma abominação, aleluia, aos olhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas por que, irmão Donizete? Porque a palavra está dizendo, aleluia, que o homem, se usar roupa de mulher e a mulher usar roupa de homem, torna-se uma abominação aos olhos do Senhor Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, irmão Donizete, mas Deus não está, aleluia, preocupado com vestes. Aleluia, Deus está preocupado com o seu coração. São os argumentos que eu escuto. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos falarem nesta atualidade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos ver se Deus está preocupado com vestes ou não. Aleluia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis no seu capítulo de número 3. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo de número... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 7, depois nós vamos pular para o versículo de número 21, que diz assim, ó, Gênesis 3, 7. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus, e juntaram, pois, folhas de figueira, e se cobriram. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 21 que diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Observa que a palavra de Deus está nos dizendo, querido ouvinte, da palavra de Deus, que quando, aleluia, Adão e Eva pecaram contra Deus, abriram-se os olhos, e eles perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e se vestiu com elas. Louvado seja Deus. Se Deus não estivesse preocupado com vestimentas, ele não iria fazer de pele de animal vestes para Adão e Eva, como nós vemos no verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles, louvado seja Deus, para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Como que você me abre a boca e diz que Deus não está preocupado com vestes? Então, esses costumes dos povos, a palavra está nos dizendo que são vaidades. Louvado seja Deus. São vaidades. E o cristão que é lavado, que é remido no sangue de Jesus, eles não se contaminam com tais, aleluia, vaidades. Louvado seja Deus. Ah, irmão Donizete, glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor está me mostrando textos isolados, mas como assim texto isolado? Eu já te mostrei aí 4 versículos. E a teologia, ela nos fala que para se formar uma doutrina, qualquer assunto precisa ter no mínimo 3 referências, aleluia, para se constituir uma doutrina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu te mostro, no livro de Gênesis 3:7, que Adão fez a primeira veste. Em 3:21, Deus fez a segunda. Em Deuteronômio 22:5, ele disse que não pode ser igual a ambos os sexos. O homem não vestirá roupa de mulher e nem mulher veste de homem.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você pode talvez até me abordar e falar, mas e os escoceses que usam saias? Louvado seja Deus. Querido, em primeiro lugar, aleluia, eu mesmo não tenho direito de falar nada, mas o que nós temos que dar ouvido é a santa palavra de Deus. Então preste atenção que está escrito, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, aleluia, glória ao nome de Jesus. Marcos, no seu capítulo de número 7, abra comigo aí, confira comigo as páginas sagradas. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 9. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. E disse Jesus, jeitosamente rejeitais os mandamentos de Deus para guardar a vossa própria tradição. Jeitosamente rejeitais os mandamentos de Deus para guardar a vossa própria tradição. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas espera aí, Donizete, você não está falando de costumes? E agora o texto falou de tradição. Pois bem, você sabe o que significa tradição? Tradição quer dizer transmissão de costumes e comportamentos. Isso é uma tradição. Louvado seja Deus. E jeitosamente rejeitam-se, aleluia, glória a Jesus, os mandamentos de Deus para guardar os seus próprios costumes, as suas próprias tradições. É isso que o bom mestre, o Senhor Jesus, ele nos fala acerca da sua palavra. E isso voltando-se para as partes das vestes. Aleluia. Mas vamos prosseguir com o ensinamento da palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias, no livro de Levítico. Levítico capítulo 20, o verso 23. Levítico capítulo 20 e o versículo 23. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Que diz assim: não andeis nos costumes das nações, que eu expulso diante de vós, porque praticam todas essas coisas, eu me aborreci delas, diz o Senhor Deus. Olha só, não ande nos costumes das nações. É isso que o texto bíblico, aleluia, ele nos fala, para que você não ande segundo os costumes das nações. Mas por que isso, irmão? Aleluia, abre comigo no livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 3 e versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando a palavra de Deus, amados, ela vem nos falando para que nós não andemos nos costumes das nações, ela fala no sentido de que você precisa ser diferente do povo que não serve a Deus. Nós lemos o texto bíblico aí de Malaquias 3,18, que diz que tem que haver a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Se você, querido, olha para você e está junto com uma pessoa que não serve a Deus e não mostra uma diferença, por Deus, você está sendo reprovado. Você precisa ter a diferença. Mas aonde, irmão Donizete? É só nas vestes? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve mostrar a diferença em todo o seu comportamento, em todo o vosso modo de viver. Quer um texto que comprova isso? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome de Jesus. Carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 1. Louvado seja Deus. E o versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15, que diz: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. E o verso 16 diz: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você observou? Aleluia, glória a Jesus. Antes, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Não é só nas vestes. Aleluia. Mas os costumes que está sendo aí
aderidos dentro das nossas igrejas são abominações diante dos olhos de Deus. Observa que hoje eles fizeram a distinção entre a doutrina e os costumes, visto que doutrina quer dizer conjunto de ensinamento. E a palavra de Deus, ela nos ensina qual é o costume cristão. Louvado seja Deus. Se você quer ter a salvação, você precisa estar, aleluia, nos costumes, aleluia, louvado seja Deus, que a palavra de Deus, ela te ensina, e não nos costumes dos povos e das nações. O apóstolo Paulo, querido, aleluia, louvado seja Deus, ele quando ensinava a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitos diziam que não era lícito guardar os costumes que ele ensinava. Vamos ver onde está escrito? Abra comigo a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, do verso 16 até o verso 21. Eu peço que você leia com bastante atenção conosco, para que juntos possamos derrubar raciocínios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus não está preocupado com costumes, Deus não está preocupado com o que você usa ou deixa de usar. Aleluia, esse raciocínio precisa ser derrubado, porque Deus ele se preocupa sim. Aleluia, louvado seja Deus. Os falsos profetas, os falsos mestres, é que introduz isso na vossa mente, para que você não obedeça aquilo que a palavra de Deus ela te ensina. Então leia comigo aí Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 16 até o 21, que diz assim a palavra de Deus: Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes. Eu vou repetir esse verso 21. E nos pregam costumes que não nos é permitido receber e nem praticar, visto que somos romanos. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Observa, meus amados irmãos e ouvintes, a palavra de Deus. Aleluia, que existia uma mulher com espírito de adivinhação, que dava grandes lucros aos seus senhores. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Paulo, quando Silas passavam diante dessa mulher, a palavra nos diz que ela dizia: olha, esses homens que nos ensinam o caminho, eles são homens de Deus. Louvado seja Deus. Só que Paulo estava perturbado com aquela mulher. Louvado seja Deus. E chegando diante dela, repreendeu aquele espírito de adivinhação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. A moça ficou liberta. Aleluia, porém os seus senhores, aleluia, louvado seja Deus, se opuseram contra Paulo e contra Silas, dizendo que era perdida a fonte do seu lucro por causa das adivinhações daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. E observa, aleluia, louvado seja Deus, que levantaram agora contra Paulo e Silas e disseram: louvado seja Deus, aleluia, as autoridades, esses homens, sendo judeus, nos perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Observa que Deus ele está preocupado com costumes, sim, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o interessante, irmãos, que os mesmos que dizem para nós, aleluia, que Deus não está preocupado com os costumes, eram os mesmos que há 20, 25, 30 anos atrás nos dizia, aleluia, que Deus estava preocupado sim. O que está acontecendo, aleluia, com os nossos pastores, com os nossos dirigentes, com os nossos obreiros,
Aleluia, louvado seja Deus, porque quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vejo a mesma dizendo que os tais estão apostatados na fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque rejeitam os ensinamentos de Deus para guardar as vossas próprias tradições, os vossos próprios costumes. Mas ainda tem um pouquinho de Bíblia aqui para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Nós falamos das vestes. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 aos Coríntios. Aleluia, louvado seja Deus. 1 aos Coríntios, no seu capítulo 11. Aleluia, graças a Deus. Preste atenção. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E o chave, irmãos, voltando aos costumes, é o 16. Preste muito bem atenção. Olha só. Julgai entre vós mesmo. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ele fez uma pergunta. O verso 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Olha o 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Preste atenção no 16, que diz assim: se contudo alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes, e nem as igrejas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo chega à igreja de Coríntios e começa a ensinar a respeito do uso do véu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na igreja de Coríntios. E a tradição da igreja de Coríntios era que a mulher se cobrisse com o véu. Mas olha no final dessa epígrafe, o que ele nos ensina. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou não ensina a mesma natureza que a desonra para o homem ter o cabelo crescido? Mas a mulher ter o cabelo crescido é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Louvado seja Deus. Mas se alguém quer ser contencioso, Paulo ele disse com clareza e firmeza: nós não temos tal costumes, e nem as igrejas de Deus. Portanto, amados, se a igreja que você congrega, ela tem o costume de permitir que os varões andem com seus cabelos crescidos, que as mulheres cortem os seus cabelos, aleluia, louvado seja Deus, deixando de ser um cabelo crescido, preste bem atenção, aleluia, de quem é essa igreja? Porque Paulo ele foi claro em dizer que ele não tinha, nem ele nem a igreja de Coríntios tinha o costume, os tais costumes, e nem as igrejas de Deus. A igreja que usa dos tais costumes contrários o ensinamento de Paulo, ou ela é do homem ou é a igreja de Satanás. Mas, irmão Donizete, existe igreja do homem? Sim, claro que existe. Jesus ele foi claro em dizer para nós, lá no livro de Mateus 16, a partir do verso 20, ele diz a palavra lá que, aleluia, louvado seja Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Se ele destacou a minha igreja, porque existe igreja que não é dele. Isso é claro, é óbvio. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo disse, nós não temos tais costumes, e nem as igrejas que são de Deus. Se a sua igreja, queridos, ela tem os maus costumes, ela acompanha os costumes dos povos, das nações, infelizmente, é duro falar, mas, aleluia, a sua igreja não é uma igreja de Deus. Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 aos Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 33. Aleluia. 1 aos Coríntios 15 e 33, que diz a palavra de Deus assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou ler de novo, glória a Deus. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Hoje o povo está se corrompendo dentro das nossas igrejas. Aleluia, por falta dos verdadeiros ensinamentos à luz da palavra.
aleluia, e também por causa das más companhias, ou talvez na sua tradução está dizendo as más conversações. Ela corrompe os bons costumes. Como é que Deus não está preocupado, pastor, com usos e costumes? Como é que Deus não está preocupado, aleluia, louvado seja Deus, em fazer a sua igreja diferente, aleluia, dos povos do mundo, das outras nações que não servem a Ele? Aleluia, louvado seja Deus. Você que autoriza, você que permite, aleluia, louvado seja Deus, as nossas irmãs a usarem calças compridas, a usarem brincos, a usarem pinturas, maquiagens. Cadê a diferença? Aleluia, você que diz que tudo isso não passa de usos e costumes. Aleluia, pois é usos e costumes do povo que não serve a Deus. Porque o povo que serve a Deus, aleluia, ele é diferente, está escrito na palavra. Aleluia, nós já citamos que tem que haver diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra fala de brinco, irmão. Fala que não pode usar brinco. A palavra diz, amado, que os brincos foram feitos para os escravos. Louvado seja Deus. Eu vou gravar um outro vídeo posteriormente falando acerca do assunto. Aleluia. Eu simplesmente estou fazendo um resumo dos usos e costumes para que você compreenda. Aleluia. Juízes. Abre aí a sua Bíblia comigo. Juízes capítulo 8, verso 24. Olha só o que a palavra diz. Livro de Juízes. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 8. E o versículo de número 24. Veja o que a palavra diz. Aleluia. E lhes disse: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os brincos de ouro do vosso despojo. Pois os vencidos de fato usavam brincos de ouro, porque eram ismaelitas. Preste atenção que ele diz que quem usava brincos eram os ismaelitas, os vencidos, e não os vencedores. Você é vencedora, minha irmã? É? Glória a Deus. Mas usa brinco? E agora? O texto bíblico está falando que quem usa brinco são os vencidos. Aleluia. Para algumas traduções, os escravos. Você é escravo ou você é livre? Talvez o seu pastor, aleluia, não te ensine a respeito desse assunto. Aleluia. Como eu disse, posteriormente eu vou gravar um vídeo falando só dos brincos. Quero gravar um outro falando só das maquiagens, o que a palavra diz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro gravando só a respeito das vestes. Eu fiz só um apanhado, aleluia, dos costumes que está sendo aprovado nas nossas igrejas, que aos olhos de Deus é uma abominação. Louvado seja Deus. Ah, mas isso é no Velho Testamento. Fala de brinco lá, aleluia, no Novo Testamento? Fala. É só você abrir lá a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro. Dá uma lida lá comigo. Louvado seja Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 3. Olha só. Aleluia, louvado seja Deus. A beleza das esposas. 1 Pedro 3, 3. A beleza das esposas não seja no enfeite exterior. Ele está dizendo que não seja no enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias, ou o luxo dos vestidos. E o verso 4 diz: mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Te mostro no Velho, te mostro no Novo Testamento, que o enfeite das servas do Senhor não seja no exterior. Ele está dizendo que não seja. Não adianta você querer falar para mim que, mas aí, irmão, ele está falando que a postura precisa ser uma postura interior. Ele está falando uma postura interior, mas também da exterior. Que o seu enfeite, querida e amada irmã, não seja no exterior como no frisado dos cabelos, como no uso de joias de ouro ou luxo de vestidos. Ele foi claro e objetivo. Para mim finalizar, meus amados, abra comigo, aleluia, em Hebreus capítulo 10. Aos Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima
aquele dia. Amém? Não deixe de congregar como é costume de alguns. Isso é um costume abominável. Você deixar de congregar, você deixar de cultuar, você deixar de adorar, você deixar de servir a Deus. Não deixemos de congregar. Aleluia. Não deixemos as nossas congregações como é costume de alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Então cuidado, queridos ouvintes, no que você escuta de certos homens que infelizmente, com as suas mentes cauterizadas, aleluia, abriram, aleluia, a porta das igrejas da qual eles administram. Aleluia, louvado seja Deus, para o liberalismo, permitindo o mundo e o pecado dentro da mesma. Aleluia, o canal Derrubando Raciocínios, louvado seja Deus, está aí no ar, aleluia, com foco de não atacar a ninguém, pelo contrário, é mostrar a luz da Bíblia, o que aprendemos dentro da igreja e o que a palavra de Deus nos diz. Você deve ficar com os ensinamentos da palavra. Aleluia, se o seu pastor é um homem de Deus, com certeza absoluta, ele vai te ensinar, aleluia, dentro da luz da Bíblia. Aleluia, eu quero finalizar minha fala, amados. Eu gostaria, pastor, de que você me abrisse a sua Bíblia aí e me mostrasse aonde é que a palavra dá o apoio às mulheres que usam calça comprida. Aonde é que a palavra dá o apoio às mulheres a usarem brincos, às mulheres usarem maquiagens, aos seus obreiros, aos homens andarem de bermuda, jogando futebol, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, apostando na Mega Sena, como tem muitos crentes e infelizmente obreiros que estão nessa situação, aleluia, glória a Deus, e você abre a boca e diz para mim que Deus não está preocupado com usos e costumes, aleluia. Olha, eu vou repetir o que Paulo te disse, que as más companhias corrompem os bons costumes. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo ele revela a sua palavra ao seu coração. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Aleluia, deixe nos comentários o que você achou do mesmo. Pode deixar também o assunto para os próximos vídeos, que para mim vai ser uma honra e um prazer estar gravando a você. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.